Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Drive On mais uma vez. E novamente eu estou aqui com o meu carro hoje, o meu Polo 1.6, que eu fiz um vídeo há alguns meses contando como é que foi a minha experiência ao longo de 40 mil quilômetros com ele, né? Hoje o carro já está com quase 50, mas o vídeo de hoje é para falar de consumo urbano desse carro. No outro vídeo que eu fiz eu não entrei em detalhes disso, muitas dúvidas surgiram, então resolvi dar uma voltinha aqui com vocês hoje. O Lucas está me ajudando para a gente mostrar na prática como que é o consumo desse carro aqui em Belo Horizonte. Para quem conhece, hoje a gente está aqui no topo da Raja Gabalha, no Night Market. A gente vai descer a Raja, pegar contorno, vai chegar no Mangabeiras, vai ser a nossa primeira parada. Lá a gente vai ver qual foi o consumo, estou rodando com álcool, e depois do Mangabeiras para o Belvedere, que aí vai ser mais subida, rua de bairro, um percurso mais travado, e aí a gente vai ver como que vai ficar esses dois cenários, né? Um cenário um pouquinho mais otimista, mas também não tanto, e o cenário bem ruim também, muita subida, parada e velocidade de bairro. Vamos lá? Vamos lá então, pessoal, vamos começar o nosso teste. Mas antes, obviamente, a gente precisa zerar o consumo do computador, né? Então o Polo tem 3 medições, desde a partida, desde longo prazo e desde o abastecimento, né? Então vou zerar aqui o desde a partida, a gente zera pelo volante aqui, também as mesmas informações aparecem aqui no painel, e beleza, vamos lá. Agora, uma coisa que vocês com certeza devem ter pensado, pô, mas o computador é confiável? Muita gente às vezes aparece comentando no vídeo falando, não, vocês estão fazendo tudo errado, porque o computador dá um número totalmente real. Pois bem, igual mostrei para vocês, eu abasteci o carro ontem aqui, né? Então rodei 97 km desde então, e até o momento ele está fazendo uma média de 8,7 km por litro. Ontem, quando abasteci, eu enchi o tanque, o carro eu sempre zero o trip, né? Aqui no odômetro, e eu tinha rodado 367,8 km no momento que eu parei o carro na bomba. E aqui no painel estava indicando 367 km. Entraram 38,46 litros, a gente está deixando aí na tela também, o que deu, fazendo as contas aí na bomba, 9,56 km por litro, para ser mais exato. E o computador indicou 9,8 km por litro, então a diferença de nem 0,3 completos aí, né? E aí, pelo menos nesse caso aqui, nos outros, todos os casos que passaram aqui pelo canal de carros que a gente tenha feito essa conta, o número bateu. Só recentemente que apareceu uma exceção, que foi no carro do Lucas, mas um dia ele conta para vocês no detalhe. E aí o que acontece? O que eu vou confiar então? No computador, porque o computador sabe o tempo todo quanto que tem injetando de combustível, a cada ciclo ele tem essa informação e ele dá essa informação aqui. Mas vamos lá, vamos andar aqui então. Eu vou deixar o desde a partida aqui o tempo todo que a gente vem andando, que aí a gente vai conversando sobre isso aí, de acordo com o que for necessário. Hoje eu estou gravando aqui em Belo Horizonte, o Lucas está me ajudando, né? Então é uma região bem montanhosa, como vocês estão vendo, né? Então isso tem o seu preço no consumo. Muita subida, você precisa acelerar, e mesmo se você pegar um embalo, você vai ter que dar carga e o carro vai gastar, né? Então isso daí não tem como muito desviar. E eu estou abastecido com etanol, álcool, E100. No caso aqui que eu gosto de usar no meu carro, álcool aditivado. Então, feitas essas considerações iniciais aí, né, das condições do teste, vamos lá, vamos ver o que o trânsito vai nos reservar aí. Enquanto a gente está andando aqui, vou contar um pouquinho para vocês do meu estilo de direção, como é que é, né? Eu não sou vovozinha, andando de boa, não o tempo todo, mas tem hora que o trânsito te impõe uma velocidade de gado que você não tem muito o que fazer. Mas eu diria que é um estilo mais, nem full economia, mas também nem esportivo demais. Isso andando normal no dia a dia, né? Acho que o que mais ajuda aí, pelo menos no meu estilo de direção, realmente é o corte de combustível. Eu também, né, uso o método carga, então você sempre com marchas mais altas, mas óbvio que respeitando o limite do que é possível aí, né? Não vou botar uma quinta a 20 por hora. Mas agora, por exemplo, que tô
entrou uma subidinha, 55, eu ainda tô de quarta. Então, tá vendo? Vou até dando uma aceleradinha aqui. O carro até pensou em sugerir a quinta aqui, mas como eu já sabia que o morro não ia dar conta, eu mantive a quarta. Então, ó, pra você ver agora, o morro acabou, 50 e poucos já de quinta. Aproveitando a parada no sinal, pessoal, depois de um trecho legal de corte na descida, na hora que a gente parou deu 14,5. Agora tá caindo um pouco mais porque a gente tá parado, né? Então tá aí um benefício do corte de combustível que é inegável, né? Tem gente que gosta de andar na banguela até hoje, mas esse não é exatamente o método mais econômico. Agora, por exemplo, mais uma vez, como tá indicando aqui no consumo instantâneo do painel, tá vendo? Lá, sem nada. E eu tô aqui de terceira a 55 por hora. Então, tá aí dois benefícios. Aí eu posso até colocar aqui, ó, uma segunda a 50, que na aproximação do sinal, por exemplo, eu preciso ir um pouco menos nos freios. Mas óbvio que para parar carro é freio ainda, né? O freio motor, ele te ajuda a manter. Mas... E agora, ó, tá vendo? Só falando um pouquinho aí do corte, já aumentou aqui para 15 de novo. Então, tá aí a prova mesmo de como que ele ajuda. Inclusive aqui no canal a gente tem um vídeo, né, comparando o que funciona melhor, o corte ou a banguela. É um vídeo já antigo do canal, a gente deixa aqui no topo da tela aqui para vocês darem uma conferida também. Chegamos no famoso tobogã da Contorno, 12.7. Botei a terceira aqui, já tá caindo, ó, 2.5, 2.4. Terceira pé embaixo aqui. Não tem nem como eu passar para uma quarta. 12, 11.9. Então, né, Belo Horizonte é uma cidade razoavelmente montanhosa, né? Então, o consumo varia muito de estilo de direção, condição de uso, né? Então, principalmente num país igual o Brasil, que tem dimensão continental, você esperar que um carro gaste o mesmo que ele gasta aqui em Belo Horizonte, em Ouro Preto, que é pior ainda, que ele gaste o mesmo que ele consome em Brasília, por exemplo, que é uma cidade mais plana, é totalmente irreal. Se a gente tivesse pegado esse tobogã da Contorno com o trânsito, que acontece muito, né? Imagina se uma RAM que para nessas subidas assim. Não tem carro que vai ser econômico. Pode ser até um Argo Firefly, um Onix Turbo manual, um Up TSI, que são três dos carros recentes mais econômicos, que não tem jeito, o carro vai gastar, né? E aí é importante ter essa consciência de que o relevo, ele é muito decisivo. E inclusive, para vocês terem uma ideia, eu voltei de São Paulo recentemente, nas marginais lá, tanto Tietê ou Pinheiro, você andando 80, 90 km por hora, o carro estava dando 16 km por litro com álcool, sem ar também. Então, assim, óbvio que essa é a situação branda da branda. Eu acho que talvez se eu andasse a 60, poderia até gastar um pouco menos, mas nas pistas mais rápidas, né, a velocidade máxima é 90. Então, né, é tudo situação. É tudo situação. Fator de estilo de direção também, mas situação é o principal. Primeira perna do teste então, pessoal, 8,8 km por litro de média de consumo. Foram 12 km que a gente percorreu em 28 minutos, com a média de 26 km por hora. Então, acho que bem real aí, urbano, sem ar-condicionado, nesse tipo de relevo, né? A título de curiosidade, o meu consumo médio de tanque global urbano fica um pouquinho acima disso. Vamos para a segunda perna agora.
uma parcial aqui. A gente saiu lá da região da Praça do Papa, ali da avenida que liga Parque da Serra do Curral, Parque das Mangabeiras. Passamos aqui por dentro do Mangabeiras, ruas péssimas, péssimas, péssimas. Aquelas ruazinhas que dão desgosto de andar, com muita parada. Mas, né, mesmo com essas paradas obrigatórias aí, como não era um trecho travado de trânsito, deu para fazer uma média até boa. Olha lá, 28 km por hora, né, andando sempre ao redor de 30 por hora, né, por isso a média aí relativamente alta, com 12,8 km por litro. Então, agora a gente vai chegar aqui na Avenida Bandeirantes, vamos subir para o Belvedere, tem um baita do morrão, e vamos ver como é que vai ficar o consumo na hora que a gente chegar lá em cima. A gente achou que o consumo ia estar pior, viu? Mas está dando 9,2 km por litro. A gente vai dar mais uma volta aqui na região, Belvedere, Vila da Serra, que, né, assim, não vai, é rua de bairro, mas acredito que não vai estar tão agarrado. E vamos ver onde a gente vai parar para fazer o encerramento, mas eu tô realmente surpreso, achei que fosse dar um pouco menos, por conta de subida e tudo mais. Mas vocês viram aí, né? Consumo urbano aí ao redor de 9 km por litro nessas situações mais urbanas mesmo, mais urbanas. Óbvio que, igual eu comentei agora há pouco com vocês, Marginal Tietê, Marginal Pinheiro de São Paulo, fiz 15, 16 por litro, que é um trecho urbano, mas que é roubado, né? É mais rodoviário. O anel rodoviário aqui de Belo Horizonte, que apesar do nome já é também um trecho urbano, né? Uma via expressa. Também dá para fazer números ao redor disso. Acredito aí que Rio de Janeiro, linha amarela, linha vermelha, também trechos urbanos mais roubados, você falso ao redor disso também, né? Avenida Atlântida, enfim. Tem essas ressalvas aí, mas o consumo urbano justo, urbano mesmo, ao redor de 9. Então, interessante ver essa semelhança aí até inesperada. Concluída a segunda perna do teste, que eu e o Lucas apostávamos que seria mais beberrona, e nós erramos feio. Deu exatamente a mesma coisa. Da primeira vez a gente fez 12 km em 28 minutos, agora a gente fez 13 km em 30 minutos. Velocidade média aí foi de 26 no primeiro para 25 no segundo, aí, se não me engano, vai estar na tela. E exatamente o mesmo consumo, 8,8 km por litro. Como a gente estava falando enquanto a gente estava andando, é um consumo bem real de cidade mesmo, né? Óbvio que tem as situações extremas, tanto para bem quanto para mal, mas a nível global fica nessa média mesmo, na casa dos 9 km por litro. Bom que o teste acabou sendo bem fiel à realidade nesse sábado de manhã, mesmo com o trânsito um pouquinho mais leve. Então, pessoal, esse foi o nosso teste de consumo urbano do Polo aqui, que eu tinha ficado devendo para vocês lá no vídeo de 40 mil. E me conta uma coisa, a gente já falou no vídeo do Polo automático que a gente ia fazer um comparativo de consumo, bom que a gente vai descobrir como é que esse carro gasta na gasolina. Surgiu lá nos comentários também uma ideia de fazer o Polo MSI manual versus o TSI automático, né, que é o único que existe, que também é uma vontade nossa antiga aqui. Mas vocês acham que seria válido também fazer a mesma coisa, esse mesmo teste, só que para a estrada? Não sei, vamos ver o que acontece aí, né? Deixem nos comentários o que vocês acham. Foi um prazer estar com vocês aqui hoje mais uma vez. E a gente se vê no próximo sábado, meio-dia, aqui no Drive On. Até lá!